Espaços vetoriais. Vamos começar com a definição de espaço vetorial, dado que já vimos na aula um conceito de vetor. Então, vamos começar com a definição. Um espaço vetorial real V é um conjunto V não vazio com duas operações, a soma e uma multiplicação por um escalar, multiplicação por um número real. Então você tem uma operação de dois elementos de um conjunto V, que essa operação é uma soma, e o seu resultado é um elemento desse conjunto V. Do mesmo modo, você vai tomar um número real e operar com um elemento desse conjunto V através de uma multiplicação, e o resultado vai ser um elemento desse conjunto V. Então, essas duas operações têm que ser atendidas para que a gente tenha um espaço vetorial. Tá? Então, para os quais os vetores UV e W, que pertencem a V, e dois números reais, dois escalares A e B, satisfazem as 8 propriedades que foram dadas na aula passada. Vamos agora começar a fazer um exemplo. Começar com um exemplo de um espaço vetorial. Então, sejam as matrizes do tipo 2 por 2, e vamos considerar que ela tenha o seguinte formato: C, D, E, F, em que C, D e E e F são números reais, e esses tipos de matrizes representam um vetor que pertence ao espaço vetorial das matrizes 2 por 2. Agora eu quero mostrar que realmente uma matriz 2 por 2 ela pode ser considerada um vetor, sim, pode ser considerado um elemento do espaço vetorial das matrizes 2 por 2. Para isso, nós vamos utilizar as duas operações, a soma e a multiplicação por escalar, e verificando as 8 propriedades vistas na aula anterior. Então, vamos imaginar que você tenha 3 matrizes, né? Ou seja, 3 vetores, C, D, E, F. Vou considerar a matriz M2, G, H e J, e a matriz M3, KL e MN. E ainda dois números reais, A e B. Então, a propriedade 1 diz que somar as matrizes M1 e M2, depois a matriz M3, é a mesma coisa que você somar a matriz M2 e M3 e do resultado você somar a matriz M1. Então a gente vai fazer isso de forma superficial, só verificando o seguinte: se eu tenho a soma da matriz M1 com a matriz M2, então você vai somar, vamos só perceber através do elemento A11, da primeira linha e da primeira coluna. Tanto faz eu somar C mais G e o resultado depois somar com o K, ou começar somando G com o K e depois com C. A gente sabe que a operação de soma dos números reais ela é associativa, e desse modo o resultado nas matrizes também ela é associativa. A propriedade 2 diz o seguinte: vamos usar a comutativa como a propriedade 2, tá? Então, somar a matriz 1 com a matriz 2 é a mesma coisa de colocar a matriz 2 como primeira matriz e a matriz M1 na segunda matriz. Novamente vamos observar o elemento A11, somar C mais G é a mesma coisa de G mais C, pela comutatividade da soma dos números reais. Fácil de perceber. Então, se você percebe com esse elemento, o mesmo vai ser observado para todos os outros elementos. Tá? Na terceira propriedade, nós temos que existe, vamos chamar assim, M0, uma matriz nula, formada por elementos todos iguais a zero, que vão pertencer
ao conjunto de matrizes 2 por 2, tal que a matriz M1 mais essa matriz M0, vou chamar M1, tá, para generalizar as matrizes 2 por 2. Somar a matriz M1 com a matriz M0, C mais 0, D mais 0, E mais 0, F mais 0, você vai ter exatamente o resultado da matriz 1. Então, essa matriz 0, M0, é chamado de matriz nula, é o elemento neutro das matrizes do tipo 2 por 2. A quarta propriedade diz que existe uma matriz menos M1, tá? Ela também pertence ao espaço das matrizes 2 por 2, tal que se eu somar a matriz M1 mais a matriz menos M1, você vai ter a matriz nula. Vamos verificar isso daqui. Como é que seria a matriz menos M1? Basta colocar o menos em todos os elementos de M1, menos C, menos D, menos E, menos F. E C menos C, quando você vai fazer essa soma, né? C menos C dá igual a 0. D menos D, 0. E menos E, 0. F menos F, 0. Então nós teríamos a matriz M0, elemento neutro. E aí a gente vai chamar essa matriz M menos M1 como a matriz oposta da matriz M1. Verificadas as 4 propriedades da soma, vamos verificar então agora as 4 propriedades da multiplicação de um escalar por uma matriz. Então eu tenho um escalar A e vou multiplicar pela matriz M1 mais M2. Quero mostrar que isso daqui vai ser igual à soma do escalar A já multiplicado com as matrizes M1 e M2. Como é que se processa? Vamos fazer só o elemento A11 para a gente perceber. As somas, começando pela soma das matrizes. Aqui eu vou ter o C mais G. E aí eu vou multiplicar pelo número real A. Nesse caso aqui, eu estaria multiplicando primeiro o A pelo primeiro elemento de M1, ou seja, seria AC, e depois eu vou somar o A vezes o primeiro elemento de M2, AG. E aí você percebe a igualdade, né? Isso aqui na verdade é a transitividade de números reais. Então se isso ocorre, funciona para o primeiro elemento de cada matriz, o A11, isso vai funcionar analogamente para todos os elementos da matriz M1 e M2. Portanto, essa propriedade aqui, ó, a quinta propriedade, ela é verdadeira. Então, a sexta propriedade diz o seguinte, que se eu vou somar dois números reais, dois escalares, A e B, por uma matriz M1, é como se eu estivesse fazendo a multiplicação desse número real A por M1 e somar a multiplicação do número real B por M1. Vamos também de novo fazer apenas um elemento para verificar essa propriedade. Somando dois números reais, A mais B, e agora eu vou multiplicar pelo primeiro elemento de M1, que é C, né? Vou multiplicar por C. Agora a gente vai ver que a gente tem aqui a transitividade de números reais. Isso aqui a gente vai verificar se ela é igual a multiplicar o A por M1 é A vezes C. Estou calculando só o A índice 1, né? Mais o B vezes o primeiro elemento de M1, B vezes C. E aí a gente verifica que isso aqui também é a transitividade à direita de números reais, onde eu vou multiplicar o C por A e o C por B. Verificada então a sexta propriedade, vamos verificar a sétima propriedade. Aí você tem que o produto de dois escalares, A e B, pela matriz 1, é como se eu estivesse pegando, multiplicando o escalar A pelo produto de B com os elementos da matriz M1. Vamos verificar de novo aqui ao lado. Eu tenho lá produto de A com B e eu vou fazer essa multiplicação por todos os elementos da matriz 1, por C, D, E, F.
Fazendo só a operação com esse primeiro elemento, a gente vai multiplicar A vezes B, depois vamos multiplicar por C. E do lado de cá, eu vou multiplicar o A, vou pegar o B e multiplicar por cada elemento do M1. B vezes C. E a gente sabe que pela transitividade do produto, pela associatividade do produto de números reais, isso aqui é perfeitamente possível, é igual. Logo, será igual com todos os elementos da matriz M1, será então verdadeira a propriedade 7. E a última propriedade diz que se você multiplicar o número real 1 por uma matriz 2 por 2, eu vou ter a matriz M1. É verdade, né? Se você pegar o número 1 e multiplicar por C, vai ser o próprio C, 1 vezes D dá D, 1 vezes E dá E, 1 vezes F dá F, então você vai ter como resultado a própria matriz M1. Tá? Então está provado aqui através das 8 propriedades que uma matriz do tipo 2 por 2 ela é um elemento de um espaço vetorial das matrizes 2 por 2. Tá? E aí agora nós vamos ver outros exemplos de espaços vetoriais. Só que eu não vou verificar, lógico, não tem tempo aqui, não vou verificar as propriedades, mas pode ficar como você fazer para o exercício. Então, eu vou colocar aqui o espaço vetorial de todo o R3, de todo o espaço R3, que ela é dado pelas coordenadas x1, x2, x3, onde xi, cada elemento, cada coordenada é um número real. Isso aqui é um espaço vetorial. Se eu tiver, por exemplo, o vetor U, vou chamar disso aqui de vetor U, x1, x2, x3, e o vetor V, y, y2, y3, a soma vai ser x1 mais y1, x2 mais y2, x3 mais y3, ele faz parte ainda desse conjunto V, tá no R3, né? Se eu multiplicar por um escalar A, por exemplo, fica AX1, AX2, AX3, que ainda pertence ao R3. E aí você pode verificar todas as outras propriedades, lá as 8 propriedades, verificar que isso aqui realmente é um espaço vetorial. Do mesmo modo, como você pode fazer com o R2 e o R3, você pode fazer com o Rn, né? Onde eu vou ter a ênupla x1, x2, x3, e aí estender isso aqui até o xn, tá? Onde cada elemento desse daí, cada coordenada, é um número real. Um outro espaço vetorial, nós vimos da matriz 2 por 2, mas nós podemos estender a uma matriz do tipo n por n, tá? O conjunto das matrizes m por n com a soma e o produto por escalar usuais. Um quarto exemplo de um espaço vetorial é o espaço dos polinômios Pn. Né? Um quinto exemplo de um espaço vetorial são as funções f de x, funções do tipo f, onde você tem número real e leva a um número real. Um outro exemplo de função também é onde você restringe o seu domínio a apenas o intervalo AB. Também é um exemplo de um espaço vetorial. E por último, eu vou colocar também ainda como função as funções contínuas. Se você somar duas funções contínuas, seu resultado é uma função contínua. Se você multiplicar um escalar por uma função contínua, o seu resultado ainda é uma função contínua. Pronto. Vamos considerar sempre em nosso estudo os espaços vetoriais reais. Tá? Na próxima aula, então, nós vamos estudar os subespaços vetoriais. Até lá, então.